Salve galera, beleza? LF aqui com vocês do canal LF Resolve. Vamos fazer aqui as questões da prova do PISM, Universidade Federal Juiz de Fora, do módulo 3 do triênio 21-23, ou seja, a galera fez a prova lá em 2023, estava no terceiro ano, mas eles começaram a fazer o PISM em 21. Então em 21 eles fizeram o módulo 1, 22 eles fizeram o módulo 2 e agora em 23 passado eles fizeram o módulo 3. Então você que vai fazer o módulo 3 agora em 2024, começou a fazer em 2022. Fez o módulo 1 em 22, módulo 2 em 23 e agora o módulo 3 em 24. Então beleza, vamos ver como é que foi essa provinha, vamos lá, vamos resolver todas as questões objetivas, depois num outro vídeo, LF resolve as questões discursivas. Vem comigo, vamos lá. Salve galera, vamos resolver essa questão aqui, a questão 6, eu aqui coloquei a questão 8, mas a gente vai começar pela questão 6, aqui apareceu a 8, mas a gente na verdade vai fazer 7 a 6, começa pela 6, beleza galera? Então vamos lá, vamos fazer as questõezinhas, lembrando que LF coloca aqui para você o assunto abordado, beleza? Então toda hora você olha para esse post-itzinho aqui, você vai ver todas as questões do assunto. Nesse aqui é equilíbrio químico, vamos lá. Uma solução aquosa saturada de cloreto de sódio, o que é uma solução saturada? Chegou no limite dela, tá? É mantida em um recipiente fechado em temperatura constante. Quando o recipiente é aberto, inicia-se a evaporação do solvente. Quem é o solvente? A água, tá bom? E surge o equilíbrio que é representado pela equação abaixo. Esse fenômeno, em relação a este fenômeno, em relação aos fenômenos envolvidos no processo descrito, assinale a alternativa incorreta. O PISM gosta muito disso, tá, gente? De marcar incorreta, seja qual é a inadequada. Então ele usa muito isso. Então vamos fazer a leitura aqui das opções. Vem comigo. Bom, na letra A ele diz assim, a dupla seta indica que a dissolução do cloreto de sódio é a recristalização, que seria isso, dissolução tá para cá e recristalização tá para lá, tá? Então para cá é a dissolução, vou botar assim, e para cá é a recristalização, então tá voltando a sólido. E a recristalização dos isosolvatados ocorre durante o equilíbrio, exatamente. A dupla seta indica equilíbrio químico. Tá? O que é o equilíbrio químico? O equilíbrio químico ele é um equilíbrio dinâmico, no qual você tem a velocidade da reação 1 igual à velocidade da reação 2. Então vai e volta, não é um equilíbrio estático. Tá? Então o equilíbrio é atingido quando essas velocidades elas se tornam iguais, ou seja, a velocidade fica constante. Então fazendo uma analogia em física, quando a gente tem dois tipos de equilíbrio em física, o equilíbrio estático, quando a velocidade é zero, e o equilíbrio dinâmico, quando a velocidade ela é constante. Então, o equilíbrio químico é um tipo de equilíbrio dinâmico, tá bom? Então, a saturação da solução ocorre quando os íons sódio e cloreto atingem concentração máxima nas condições descritas. Exatamente isso, saturar é atingir o máximo. A partir daí ocorre a formação de corpo de fundo, que é o sólido. A solvatação do cloreto de sódio ocorre quando os íons sódio e cloreto ficam ligados, envoltos por moléculas de água. Então, a solvatação do cloreto de sódio ocorre quando os íons sódio e cloreto ficam ligados. Ligados não, eles ficam o quê? Separados. Então, quando eles estão separados, a água solvata. O que é solvatar? A água vai interagir. Vamos pegar aqui, a água vai fazer uma interação do tipo íon dipolo. Tá? Então, vai ter água aqui no sódio. Tá? Vou fazer aqui um esqueminha melhor. Com o sódio, que ele é positivo, a água vai se aproximar pelo oxigênio, que é negativo. Com o cloreto, que é negativo, a água se aproxima pelos hidrogênios, que é a parte positiva. Só que aqui não vai ser uma água só e não é só uma camada, são várias camadas. Por isso que eles não conseguem voltar quando tem muita água. Se a água for evaporando, aí vai diminuindo essa camada de solvatação, aí eles vão voltar a fazer o processo de recristalização. Então já encontramos a falsa, é a letra C, mas vamos ver porque as outras estão corretas. Letra D. Na medida em que a água evapora, ocorre deslocamento do equilíbrio aumentando a massa de cloreto sólido. Sim, eu acabei de explicar isso. Você vai perdendo a solvatação, a água escondia um do outro. Então ela começa a evaporar e aí a gente vai começar a ver a recristalização. Mas a gente pode pensar em termos de equilíbrio e deslocamento. A gente pode reescrever aquele equilíbrio colocando a água aqui, como uma espécie reagente, tá? Só para vocês entenderem aqui, a água vai ficar aquosa, mas o cloreto aquoso. Só para vocês entenderem, obviamente, que a água estaria ligada a esse cara e ligada a esse cara. Mas, assim,
Se você tira água, o equilíbrio vai repor a água, então ele vai deslocar para cá. Ao deslocar para cá, ele vai aumentar a quantidade de quê? De cloreto de sódio, né, sólido. Tá bom? Eu fiz uma explicação física e agora eu fiz uma explicação em termos de equilíbrio, só para vocês entenderem melhor. O equilíbrio químico é sempre um processo dinâmico. Falei isso aqui, é dinâmico. O equilíbrio químico é dinâmico, isto é, a reação ocorre nos dois sentidos, mesmo que a temperatura fique constante. Exatamente. Então a gente tem que a velocidade do sentido direto é igual à velocidade do sentido inverso. Beleza? Então encontramos aqui a letra C. Bom, agora vamos para a questão 7. Os açúcares, também conhecidos como sacarídeos, glicídios ou carboidratos, beleza, fazem parte dos carboidratos, né? As macromoléculas mais comuns, os carboidratos, os lipídios, e os carboidratos, lipídios e os aminoácidos. E as proteínas, perdão, né? E as proteínas, que são formadas por proteínas, que são formadas por aminoácidos. São as macromoléculas mais importantes, né, em termos de bioquímica, que é o assunto que está sendo abordado. Então, as macromoléculas são abordadas no assunto de bioquímica. Então, ele pede para a gente marcar a incorreta. A celulose é um carboidrato, sendo o principal responsável pela estruturação das células vegetais. Verdadeiraço. A glicose presente no sangue humano sofre oxidação para a produção de energia necessária ao metabolismo. Sim, a glicose ela vai oxidar, né, liberando CO2, é o processo de respiração. Verdadeiro. A respiração celular é a conversão da glicose em gás carbônico e água. Perfeito. E ocorre nas células animais. Beleza. Mas não nas plantas. Aí é que ele pecou. Nas plantas existe uma estrutura chamada estômato. Beleza? O estômato, ele é responsável, né, por absorver o oxigênio e aí, após essa absorção de oxigênio, vai ocorrer a queima da glicose, C6, H12O6. Ocorre a queima da glicose, ou seja, ocorre a respiração. Principalmente aonde? Nas folhas das plantas. Então, cara, isso aqui está errado. A planta também faz esse processo. Vamos ver agora as outras porque estão corretas. A sacarose é o principal carboidrato obtido da cana-de-açúcar. Perfeito. E é formada pela ligação química entre a glicose e a frutose. Beleza. A sacarose é um disacarídeo, tá? Formada por dois carboidratos, glicose e frutose. Perfeito. Agora, o amido, por exemplo, é um polissacarídeo. Ele tem mais estruturas ligadas e é um polímero de glicose. Exatamente. O que é um polímero? Polímero é um poli, significa o quê? Vários. E meros significa parte. Então, o amido é um polímero de glicose. Perfeitinho. Beleza, achamos a letra C. Vamos para a questão 8. A panela de pressão é comumente empregada para agilizar o cozimento de alimentos. Quando levado ao fogo, faz com que a temperatura de ebulição da água se eleve acima de 100, devido ao aumento da pressão interna. Então, o que acontece? Se a gente tem, por exemplo, para entrar em ebulição, o líquido precisa vencer a pressão, que é a pressão contrária a essa subida do vapor. Então, se essa pressão ela é maior, a gente precisa aquecer mais esse líquido. Então, dentro da panela de pressão, como o vapor ele fica mais confinado, ela libera aos poucos esse vapor para também não aumentar muito a pressão, a gente consegue elevar a temperatura de ebulição. Tá? Então, só para vocês entenderem, né? Se eu estiver vai fazendo um processo contrário. Se eu estiver lá em cima de um morro, né, onde a pressão ela é menor que 1 atm, o ponto de ebulição da água já é menor do que 100. Então, eu preciso de menos energia, uma vez que a pressão atmosférica ela passa a ser menor. Beleza? Então, só para a gente ter esse paralelo. Então, com o aumento da pressão dentro da panela, as colisões entre as moléculas de íon diminuem. Não. Se eu aumento a pressão, aumenta a velocidade, porque aumenta a colisão. Tá? Sim, obviamente que não acontece isso. Mas é como se a gente estivesse diminuindo o volume, aumentar a pressão, você está diminuindo o volume, e as moléculas elas vão se chocar cada vez mais. Não é isso que acontece, não diminui o volume. É só para você ter uma ideia de que a pressão ela vai ter uma influência, né, na colisão, vai aumentar a colisão. A pressão interna da panela diminui? Não. A pressão interna da panela aumenta. Beleza? Nem vou continuar a leitura. A superfície de contato dos alimentos durante o cozimento diminui. Não, a superfície de contato continua sendo a mesma. Eu não triturei ele não sofreu um processo de trituração ali dentro da panela, então não ocorre
né, essa alteração da superfície de contato. A velocidade de cozimento na panela de pressão é maior, beleza, pois a energia cinética médica das moléculas e íons é maior, perfeito. A energia cinética vai ser cada vez maior quando você aumenta a temperatura ali dentro, tá? Bom, então, é a letra D de jeans. O aumento da temperatura de ebulição, vamos ver porque a letra E está errada. O aumento da temperatura da ebulição não altera a energia cinética, não. Altera a energia cinética média. Beleza? Então, se eu aumentar a temperatura, aumenta a energia cinética. Então, as moléculas vão se movimentar cada vez mais rápido. Beleza? Bom, vamos para a questão 9. Questão 9. Cadê a questão 9? Está aqui. Vamos lá, questão 9. Bom, o petróleo é classificado como uma mistura de compostos derivados de carbono com propriedades físicas diferentes, segundo o tamanho de sua cadeia. Por exemplo, a gasolina, C5A12, possui 5 a 12 átomos de carbono, sua estrutura, outras frações de petróleo, GLP, gás liquefeito é de C1 a C4, então vai de metano até butano. O querosene C10 a 16 e o óleo diesel de C14 a C20. E o óleo lubrificante C20 a C50. Bom, galera, o que ele vai perguntar aqui para você? A separação dos compostos se dá por destilação fracionada. O que é destilação fracionada? Ela funciona com diferença do ponto de ebulição. Então, toda a mistura é aquecida e toda ela vai para o estado gasoso. E aí ela entra dentro de uma coluna de fracionamento. Uma coluna de fracionamento, ela tem uma determinada altura, distante, né, da onde entra a mistura gasosa. Então aqui ela entra quente, e aí conforme a gente vai subindo, a temperatura vai caindo. Então aqui a gente vai ter algo mais frio, uma temperatura mais fria. E lá dentro existem estruturas que vão aumentar o contato desse vapor, né, desse petróleo no estado gasoso, para que ele sinta, né, a diferença de temperatura, esse gradiente, né, esse gradiente de temperatura. Então, conforme a mistura gasosa vai subindo, ela vai encontrando em contato com superfícies mais frias, e aí o que vai acontecendo? Vai ocorrendo a condensação. Vai ocorrendo a condensação. Então, se o ponto de ebulição, né, é baixo, o cara precisa de uma temperatura mais baixa para poder voltar ao seu estado original. Então, a temperatura mais baixa, mais alta, perdão, mais baixa, isso aí mesmo, né, óbvio. A temperatura mais baixa está lá em cima. Então, as primeiras frações de petróleo são as que têm o menor ponto de ebulição. E o ponto de ebulição, ele é relacionado com as interações intermoleculares. Bom, como nós estamos falando de hidrocarbonetos, todos eles são apolares. E todos eles terão a mesma interação intermolecular, de polo induzido. Porém, a intensidade das interações, ela é influenciada pela massa. E a massa, obviamente, vai ser cada vez maior. Então, a massa é maior quanto maior a quantidade de carbonos. Então, as frações mais pesadas do petróleo terão um ponto de ebulição mais alto. Então, elas serão destiladas na parte de baixo. E as frações mais leves, ou seja, que têm menos carbono, elas terão um ponto de ebulição mais baixo e serão destiladas lá no topo da torre de destilação. Beleza? Então, é mais ou menos isso que a gente vai ser orientado aqui na hora de encontrar a resposta correta. Então ele diz assim, ó, a gasolina é destilada depois do óleo diesel. A gasolina é destilada depois do óleo diesel. Ó, a gasolina, então se ele está falando depois, ele está fazendo uma ordem de cima para baixo, tá? Então a ordem de cima para baixo, a gasolina, ela vem antes. A gasolina é destilada antes. Então a ordem é essa, vem primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então é de cima para baixo, tá? A ordem de destilação é essa. Sai primeiro lá em cima, depois vem saindo por baixo. Então a ordem que ele vai dizer é sempre daqui para cá. Então isso aqui está errado. A gasolina é destilada antes do óleo diesel porque a gasolina é mais leve, ou seja, tem menos carbono. Aí ele diz assim, ó, o GLP é a última fração a ser destilada. Será que é a última fração? Não, o GLP é o quê? O GLP são os mais leves. Então, na verdade, é a primeira fração a ser destilada. Então, está incorreto.
O óleo diesel é a fração destilada antes do querosene. Óleo diesel, ele é mais leve do que o querosene. Beleza? Então, o óleo diesel é a fração destilada antes do querosene. Vamos ver aqui, óleo diesel. Não, desculpa, o querosene é esse aqui, perdão, eu grifei errado, aqui é o óleo lubrificante. Então, o óleo diesel vem depois do querosene, tá? O óleo lubrificante constitui a fração destilada antes da gasolina. O óleo lubrificante vem antes da gasolina, o óleo lubrificante é mais pesado, então ele vem depois da gasolina, tá errado. O querosene constitui a fração destilada após a gasolina. Beleza, o querosene vem depois da gasolina, certinho. Porque a gasolina, ela tem de C5 a C8, né? C5 a C12, perdão, de C5 a C12. E o querosene, ele vai vir depois porque ele é C10 a C16. Então ele é mais pesado, então ele vem depois da gasolina. Letra E. Beleza? Vamos para a última questão. A questão 10. Com a proximidade do verão, o uso recreativo de piscinas de clube, condomínios, casas aumenta consideravelmente. E com isso, a frequência de limpezas também. O método de limpeza mais comum, o uso de adição de hipoclorito de cálcio, né, na piscina. Contudo, o método mais moderno utiliza a eletrólise de uma solução aquosa de cloreto de sódio. Nesse caso, no sal adicionado à piscina e, através de um sistema de bombas e eletrodos, ocorre a eletrólise da solução e espécie ativa e o íon hipoclorito é formada. A eletrólise é um processo no qual as espécies químicas são reduzidas e oxidadas na presença de eletrodos. Bom, vamos lembrar aqui de eletrólise rapidinho. Então, na eletrólise, nós temos dois eletrodos, o catodo e o anodo. O catodo, para facilitar a sua vida, ele atrai cátions. Por isso que ele tem esse nome, catodo, ele atrai cátions. Então, ele é o polo negativo, uma vez que os cátions são positivos. E o anodo, ele, vamos botar aqui o anodo, ele atrai ânion. O ânion é a parte negativa. Então, o anodo vai ser positivo. Beleza? Bom, então tá aqui anodo e aqui nós temos o nosso amigo catodo. Show? Vamos lá para as opções, né? Então, ele dá aqui as reações de eletrólise. As reações de eletrólise são essas duas aqui, porque são as que envolvem elétrons. Elétron no reagente. Essa reação 2 aqui é a reação de redução, porque o elétron está no reagente. E essa reação 1 aqui é a reação de oxidação, porque o elétron está no produto. Tá bom? E aqui é a reação normal, né? Adição de cloro, né? E aí aqui a gente tem a adição de cloro na presença da base, né? Então vai ocorrer aqui a formação do hipoclorito. Então, analise as sentenças a seguir. Durante o processo de limpeza, são formadas espécies de cloro oxidado e reduzido. Olha aqui o cloro. O cloro é estado de oxidação 0. Aí aqui no cloreto ele é -1. E aqui no hipoclorito o cloro é +1. Por que ele é +1, LF? O hipoclorito tem essa forma aqui. Tá? Isso aqui é a carga do hipoclorito. O oxigênio ele é -2. Para dar -1, quanto é que tem que ser o cloro? Tem que dar -1. Então é só a gente jogar o -2 lá para o outro lado, ele vira +2, e aí o cloro é +1. Essa é a espécie oxidada, por quê? Porque quando oxida, só você lembrar, oxidou, foi quem perdeu elétrons, e eu vejo isso com o aumento do NOx. Tá? Uma outra coisa que eu esqueci de comentar, essa questão envolve eletroquímica, o assunto é eletroquímica. Então ocorreu um aumento do NOx aqui do cloro para o hipoclorito e uma diminuição do NOx do cloro para o cloreto. Então é só você lembrar, rasga a garganta, reduziu, foi quem recebeu elétrons e reduz o NOx, beleza? Então é isso. Então essa opção aqui é verdadeira. Vamos para a opção 2. A produção de gás cloro ocorre no catodo. Olha o que o LF falou aqui no início. O catodo atrai cátion. O cloro, ele para ser formado, ele antes é o cloreto. Então ele é atraído aonde? Para o anodo, tá bom? Então o cloreto, ele é atraído no anodo, então o cloro é formado no anodo. Essa aqui é falsa. Bom, 3. Ocorre a formação de espécie ativa hipoclorito, tanto na presença quanto na ausência de... Deixa eu só mudar aqui que ficou meio estranho. Bom, tá aqui. Ocorre a formação da espécie ativa hipoclorito, tanto na presença quanto na ausência de íons OH. Não, se eu tirar o íon OH, eu não vou conseguir formar hipoclorito, tá? De forma alguma.
Para que a eletrólise ocorra, é preciso 2 eletrodos. Um será o cátodo e outro será o anodo. Foi isso que eu falei lá no início. Verdadeira. Então, as opções verdadeiras, 1 e 4, letra D, Didinhos. Belezinha, galera? Então tá aí, resolvemos as 5 questões objetivas. Segue o LF, que aí você também vai ver as questões discursivas dessa prova do PISM módulo 3. Beleza? Vem com o LF, vamos lá, vamos resolver. Show!